futuro é algo que sempre é a preocupação, né, dos ansiosos que vivem lá no futuro. Nós chamamos de Guruji Haidhyana carinhosamente, é da onde o despertar de todos esses estudos começou e é onde surgiu, né, o Instituto Interlim, que traz essa proposta que não é nossa, que é de Dr. Wilson McGregor, que organizou, ensinou. E eu sempre digo no livro que foi escrito sobre nossa caminhada, nossa jornada, eu sempre digo que foi aos pés dele, né? Sentada, ouvindo, anos após anos, estudando, indo para o laboratório, estudar, vivenciando. E era uma pergunta que muitos faziam a ele, né? Como é que será o futuro da humanidade? Será que alguém vai vir nos salvar? Será que a crença, toda essa fé estimulada pela crença das religiões, das filosofias orientais, vão tirar a humanidade desse corredor de abismo que nós estamos entrando, que não precisa ser muito inteligente para observar que a política, a economia, as guerras espalhadas pelo mundo estão se infiltrando no nosso meio, num mundo de incertezas que gera essa ansiedade e que cada vez cala mais profundamente essa necessidade de saber: haverá futuro? Que futuro nós teremos? Se houver, que futuro nós teremos? Como que a proposta prepara, trabalha? Nós jamais levamos todas essas informações para um lado drástico, né? Terrorista até muitas vezes, que assusta, traz uma angústia pela falta de informação e pelo não desejo de conhecer melhor aquela informação, faz com que as pessoas acreditem, né? Que não tem jeito, que vai ser só desgraça. E nós trazemos uma proposta que traz você como o princípio de tudo. A pergunta que eu faria a todos que estão nos escutando é: será que a humanidade teria entrado, será que a espécie humana teria entrado por esse caminho se a fé fosse praticada? Se todos esses ensinamentos que há muitos milênios estão sendo repassados, seja de forma dogmática, através de uma crença dogmática, seja através de uma dialética filosófica, de uma posição de estudos sobre aquilo que foi dito e estudado, vivenciado, para nós sabermos se é possível ser praticado, ou se conseguimos nós praticar em nós. Então, será que a humanidade entrou por esse caminho porque faltou aquilo que era tão predicado? Faltou o comportamento dentro da compaixão, a bondade em todas as nossas ações. E eu pergunto, nós precisaríamos de religião, de um Salvador, se nós escutássemos o que eles ensinavam? Se nós praticássemos o que eles ensinavam? Se nós levasse, não por um medo de um pós-morte, de um pós-desloque, mas por uma vivência dentro dessa integralidade de valor. Quer dizer, que o valor fosse estabelecido na nossa caminhada, por conseguinte na caminhada dos nossos filhos, por conseguinte na caminhada dos nossos amados e de todos aqueles que estivessem envolvidos conosco. Se ela fosse permeada de compreensão, de compaixão, de fluência da bondade, com uma estrutura de limites. Se nós vivenciássemos, né? Porque escrito está, falado foi e continua sendo falado. E por que a humanidade entrou por esse corredor de guerras, de construções e de liberações de bactérias, vírus? Por que nós estamos nessas condições? Quem as criou? Era uma pergunta que um estudante deveria levar no seu bojo de informações, né? Quem criou tudo isso? A própria humanidade. A própria humanidade, quando ela encheu-se de poder, e o poder, ele quer cada vez mais poder,
ela escreveu, ela foi escrevendo no diário do seu viver, transmitindo em gerações a hipocrisia, as expectativas geradas e a falta de amor, porque se não eram cumpridas as expectativas, havia os conflitos familiares, os conflitos entre as relações, entre as nações, o conflito entre as nações, ela é a falta de compaixão. O conflito das nações, os roubos, todos esses envolvimentos estão colocados, expostos aí em redes que não cabe nós dizer certo ou errado, que conduziu a esse corredor. Ele é fruto de uma emanação da falta que está havendo na espécie humana, daquilo que os mestres, os grandes viajantes, há milênios vêm tentando ensinar e que a espécie humana não está conseguindo praticar. Então ela fala, o nosso ver, a nossa posição de observadora, é que nós vemos e com as experiências que nós vivemos dentro de universidades, do nosso trabalho, dos nossos convívios, é muita fala do amor, muita fala de como as pessoas deveriam agir e que isso é certo, isso é errado, isso é condenável, isso é pecado. E ali já está a própria posição da falta de compreensão. E se não há compreensão, não está estabelecido nesse espaço o amor. Se nós não estivermos alerta diariamente aos nossos pensamentos, à forma que nós estamos agindo em nosso comportamento, nós não podemos modificar. E se nós, que somos únicos, não podemos modificar a nós mesmos, o que nós podemos esperar de uma humanidade? Que é a reunião dessa unidade. Então, a reunião dessa unidade forma todo esse trabalho ou esse nome, essa antropologia que traz humanidade. Uma espécie que entre os reinos foi dado a ela as condições de cuidar da Gaia, de cuidar das demais espécies e de cuidar dos seus semelhantes. E não o fez. Não o fez a nível de humanidade. Talvez alguns espaços, né, estão sendo construídos e mantidos nesse amor, compreensão, nessa harmonia de relacionamentos. Tivemos várias experiências onde nós podemos trabalhar com as pessoas nos exercícios propostos por essa belíssima mensagem herdeliana. E há alguns exercícios, né? O Guruji nunca gostou que chamasse de técnicas, então ficou exercícios. E depois desse trabalho todo desenvolvido durante um dia, às vezes algumas horas, as pessoas nos colocavam: Zahri, nós gostaríamos de que isso permanecesse, nós queríamos permanecer nessa frequência que foi estabelecida, trabalhada para nós estarmos agora. E eu sempre respondi assim: essa é a nossa proposta, te ensinar como você vai manter essa frequência, essa paz profunda, a ponto de que nós nem precise mais dos exercícios, elas façam uma constância dentro de nós, que ao despertar pela manhã de cada dia, nós estejamos nessa confluência, trabalhando-nos alerta a ponto de nos estabelecermos, mesmo quando os desafios nos arrebatam a movimentos nada agradáveis, nós possamos, como uma árvore, voltar ao centro e passar pelas tempestades, porque a natureza também passa pelas tempestades. Os vegetais passam pelas tempestades e eles se mantêm nas raízes, porque eles os têm. Eles se mantêm na raiz que eles construíram, aquela é a raiz que eles construíram. Se a raiz for profunda, elas poderão perdurar, tornar-se perene na sua estada, no seu estar e no seu existir, até como matéria. E se ela for perene, além do seu existir, ela vai poder permanecer quando a sua matéria, toda essa estrutura não estiver mais aqui. Então, sempre haverá futuro. Independente das tempestades,
Nós não estamos num fim de mundo, como muitas vezes é predicado, nós estamos num fim de um tempo pensamento. Quer dizer, algumas coisas que foram pensadas vão deixar de existir naquela forma que foi pensada. Alguns preconceitos vão ter que ser repensados e ver que eles não têm necessidade mais de existir, e que isso deixa de existir o amor, isso deixa de existir a compreensão, então eles não são necessários para esse novo movimento da humanidade. Esse conceito torna-se arcaico, bolorento, como dizia o Guruji, não tem fundamento epistemológico, não tem fundamento filosófico, por conseguinte, não tem fundamento ontológico. Então, que são as bases, né, desse grande ensinamento, a ontologia, a filosofia, a ciência. Nós precisamos primeiro estudar muito bem para depois nós termos uma posição a colocar, e não um achismo, que é fruto daquilo que foi tomado pela informação, mas não foi estudado, não foi vivenciado, não tem resistência, não tem raízes, não tem fundamento. Aquilo que não tem fundamento, como a fé, não deve existir, não vai existir nas tempestades. Então uma fé, ela é testada também, ela é o firme fundamento. Parece até uma coisa religiosa, mas foi tirado de lá e tem fundamento. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a forte razão das coisas que não se vê. Então nós não podemos ver ainda o que vai ser, porque ela entrou, a humanidade, as lideranças entraram por corredores onde o que nós percebemos é justamente a falta de compaixão, a falta daqueles fundamentos básicos que ultrapassam o poder dos teres, que você abre mão de ter para naquele momento ser aquela expressão de bondade. E isso não há necessidade de ter uma religião e também não é impedido tê-la. Não há necessidade de ter uma filosofia de padrões, mas é uma filosofia própria, é um construto próprio de integridade e nobreza que deve permear a nossa caminhada de erros, que é muito importante nós entendermos que o erro faz parte do aprendizado. Permanecer no erro é que vai trazer consequências para a caminhada daquele indivíduo que não quer enxergar que aquele caminho está tornando e está trazendo consequências não só para si, e às vezes nem está trazendo consequências para si, mas está trazendo consequências para outras pessoas que podem ser interferidas. Por isso o Instituto Interlim, Interferência Linguística. Agora falando mais do que a Zahri pensa, não em nome da mensagem nem do Instituto, mas da Zahri, evidente que se há vida em movimento, substância, há possibilidades de nós modificarmos o nosso amanhã. Mas para isso nós precisamos revisar o nosso ontem, o antes de ontem. Nós precisamos fazer uma revisão a nível humanidade. Quer dizer, e cada um deve começar de per si, cada um deve começar através de si mesmo. E quem sabe nesse movimento que já está existindo, elementos, grupos trabalhando de uma forma, revertendo, não impondo, mas fazendo ali no seu meio, e comece a surgir um movimento onde a humanidade possa encontrar como ela pode desenvolver tudo isso. E aí entra o Instituto Interlim, que traz uma forma de estudos pautado em ensinamentos e nas mãos e nas falas de indivíduos que resolveram se preparar para isso, que ensinam hoje aquilo que eles primeiro ensinaram para si mesmo, buscaram em si mesmo essa posição. Eles trabalharam em si, estão trabalhando em si constantemente, para que possam não ser exemplo, mas mostrar a si mesmo que há a possibilidade de nós vivermos numa outra posição de frequência que estabeleça um campo de vibração onde estimule
seria a palavra, desperte essa vontade que outros verdadeiramente sintam em si. E quando olharem os desafios que a circunstância do mundo vos apresentam, vocês não encontrem o desespero, a angústia, porque não são bons conselheiros. O ódio, a infelicidade, todo esse outro lado que faz parte da nossa beligerância humana, animal, porque traz no nosso construto da matéria essa beligerância que é própria do nosso estado animal, ele possa sendo transmutado conscientemente. Então, não se fala em eu não posso sentir um ódio. Não se tem como impedir de alguém sentir algo, até quando a sua natureza predispõe essa forma de agir. Mas ele pode estar alerta, sim, ela pode estar alerta e fazer que amenize na sua expressão e compreenda que o ódio, que o desamor, que as escolhas egoístas, elas interferem e podem fazer um futuro não bom para mim, para os meus amados e para toda a humanidade. Então começa por você. Se vai existir salvação, talvez você, ou unicamente você, seja a salvação de toda a humanidade.